Sobre o mês da Bíblia 2023. Cardeal Orane João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 1º de setembro de 2023. Vestir-se da nova humanidade, Efésios capítulo 4, versículo 24. Passado o mês de agosto dedicado às vocações, a Igreja dedica o mês de setembro à Palavra de Deus, é o mês da Bíblia. Durante todo o ano litúrgico, a Igreja utiliza celebrações especiais ao longo dos meses para animar a vida dos fiéis. Além dos tempos litúrgicos como o Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e Tempo Comum, temos o mês mariano em maio, o mês das vocações em agosto, o mês da Bíblia em setembro, e o mês das missões e do Rosário em outubro. Ao longo desse mês de setembro podemos ter algumas atitudes para valorizar a Bíblia. Por exemplo, as paróquias e comunidades podem colocar a Palavra de Deus em destaque, perto do presbitério. Outra sugestão: em nossas casas, podemos dedicar também um tempo maior à Palavra de Deus, e colocá-la em destaque fazendo um pequeno altar para ela. Podemos também nos reunir em família ou nas pequenas comunidades e meditar a Palavra de Deus ao longo do mês de setembro ou ao menos ler o Evangelho do dia. A Palavra de Deus sempre traz uma mensagem para o nosso dia. Mas o mês da Bíblia, além desses incentivos, traz uma outra missão: aprofundar um livro bíblico, lendo comentários, documentos, além de lê-lo totalmente nesse mês. Cada ano é um ano um livro do Antigo Testamento e no outro ano um livro do Novo Testamento. Além disso, é escolhido um texto do livro como tema do mês para ser norteador da reflexão. A Igreja dedica um mês em especial à Palavra de Deus com o intuito de que os fiéis criem uma intimidade maior com a Palavra de Deus, para que tomem gosto pela meditação diária e façam a meditação da Palavra todos os incrementado com as atividades do mês de setembro. Do mesmo modo que nos alimentamos de comida todos os dias, a Palavra de Deus deve-se o nosso alimento diário. A Igreja dedica o mês de setembro à Palavra de Deus, porque no dia 30 de setembro a Igreja celebra a memória litúrgica de São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. No dia de São Jerônimo, rezamos também por todos os exegetas e por todos aqueles que se dedicam ao estudo da palavra. Ao compreendermos a Palavra de Deus e meditá-la com o olhar da fé, compreenderemos a Sagrada Escritura. No domingo que antecede essa memória comemoramos o Dia da Bíblia. Quando a Igreja dedica um mês com um tema especial, é porque normalmente naquele mês é celebrada a festa litúrgica de algum santo idealizador ou protetor daquela causa. O mês de maio, que é o mês mariano, celebramos Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Auxiliadora. No mês de agosto, que é o mês vacacional, celebramos a memória de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Em setembro, celebramos a memória de São Jerônimo e, em outubro, que é o mês do Rosário e das Missões, celebramos Nossa Senhora do Rosário e Santa Teresinha, que é padroeira das missões. O tema do mês da Bíblia para esse ano de 2023 é Vestir-se da Nova Humanidade, EF 4,24. A humanidade precisa revestir-se de Cristo, revestir-se do amor de Cristo e colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou. A comunidade cristã precisa tomar consciência de que todos são membros da Igreja, cuja cabeça é Cristo. Reconhecer ainda a unidade da Igreja e que todos devem caminhar sob a luz de Cristo. Como nos alerta São Paulo, devemos viver como filhos da luz, e não das trevas, e as nossas atitudes devem ser de discípulos de Cristo. Cada batizado é chamado a anunciar a palavra de Deus e ser testemunha de Jesus Cristo nos dias de hoje. Do mesmo modo que Jesus enviou os discípulos em missão, ele nos envia hoje. A palavra de Deus é a boa nova, ou boa notícia, que deve ser espalhada pelo mundo todo. A partir do momento que vamos anunciando a palavra de Deus, o reino de Deus vai crescendo, pois como Jesus mesmo disse, o reino de Deus é como uma semente de mostarda lançada na terra, cresce em silêncio e enche a terra. Como proposta para o mês da Bíblia, as comunidades podem se reunir e fazer círculos bíblicos e juntos meditarem a palavra de Deus. Isso pode ocorrer na igreja, ou nas casas das pessoas da comunidade, chamando os vizinhos e amigos para participar,
Desse modo o reino de Deus estará acontecendo e se expandindo. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, todos os anos, prepara um subsídio com um livro específico da Palavra de Deus para ajudar o povo de Deus a meditar durante o mês da Bíblia e realizar esses círculos bíblicos. Esse ano o livro escolhido é a Carta aos Efésios e o tema é tirado do 4º capítulo desse livro, Vestir-se da Nova Humanidade, EF 4,24. O estudo da Carta aos Efésios, proposto para o mês bíblico desse ano, procura antes de tudo explicitar a temática central da carta, que é a unidade do corpo de Cristo e, a partir disso, refletir sobre o tema, vestir-se da nova humanidade, EF 4,24. Que possamos nos revestir de Cristo e ser sinais do Espírito Santo para as outras pessoas. O subsídio traz em cada encontro temas específicos. O primeiro retrata a história da salvação que culmina na revelação de Jesus Cristo, EF 1,3-14. A reconciliação entre judeus e gentios estabelecida por Jesus, em EF 2, 11-22, é o tema do segundo encontro. O texto escolhido para o terceiro encontro é EF 4,1-16, que trata do fundamento da Igreja, corpo de Cristo, e da unidade na pluralidade de dons. O último encontro é reservado para a celebração de encerramento, retomando o texto do qual foi extraído o lema do mês da Bíblia, EF 4,17-32. Estudemos a Palavra de Deus ao longo desse mês de setembro. Converse com o seu pároco e forme os círculos bíblicos para estudar a Carta aos Efésios. Além de meditar a palavra em casa com sua família, colocando a Bíblia em destaque, para que ela ilumine a sua vida e a de sua família. Fonte site da CNBB.